Check-in. Alô, galera da Check-ins. Cara, semana 1, setembro chegou. Cara, setembro chegou, a gente fica feliz, né? A situação melhora pra gente, a gente vai poder... cara, pô, vai ter muita coisa mais interessante pra gente poder ver. Cara, tá muito bom. E a gente, com certeza, cara, vai aproveitar muito. São 18 semanas aí de temporada regular. Muito movimento, muita coisa de fantasy. A gente também vai fazer questão de falar algumas coisas interessantes de fantasy aqui. E, obviamente, vai passar pelos jogos, né? Cara, vou passar rápido. Vou fazer aqui, tentar fazer um vídeo de 10, 12 minutos. Vamos ficar também estendendo, porque assim, cara, e vou focar mais nos jogos do final de semana. Porque o Thursday Night a gente sempre vai... quando acontece Thursday, a gente acaba fazendo na sexta, vai ter o segundo vídeo da semana sempre. Então, beleza, obviamente, vou falar rápido do Eagles, vitória do Eagles 24-20. Cara, foi um jogo que me surpreendeu o Cowboys. Eu vou passar, esse vídeo vai ser mais longo por isso, porque o Cowboys me surpreendeu, teve uma performance bem interessante. O Schottenheimer montou um sistema de jogo que foi amigável e facilitou, porém o jogo corrido não funcionou do time. E ele vai precisar melhorar esse lado. Por mais que tenha tido 2 touchdowns do Dave, do Javonte Williams, tudo isso. Mas a defesa também teve um papel interessante. Todo mundo está falando, tomou 2 touchdowns corridos do Hurts, 62 jardas, mas assim, limitou não só o Hurts, como o Saquon a número baixo, tá, de jardas, cara. Assim, você ter o Saquon Barkley tendo 60 jardas e o Hurts 62, cara, se você for tirar as 2 corridas grandes dos dois, porque o Barkley teve 16 numa, então sobrou 44 em 17, ou seja, dá uma média abaixo de 2,8. Cara, e fica 47 para o Hurts em 13 tentativas. 3,5. É pouco, cara, para essa dupla que são explosivos, sensacionais, tudo isso. A questão é que o jogo aéreo do Philadelphia é preocupante, né? Mas, assim, não é que é preocupante, é o necessário. Se você limita a participação do Hurts a 25, 27 arremessos, tá show de bola, segue o barco e vambora. E nesse jogo eles só tiveram 24, basicamente 24 oportunidades. Isso é bom, tá? Então, assim, acho que esse é o grande resumo. Então, o Dallas tem esperança. O Dallas pode chegar no playoff. Jogo do Chiefs e Chargers, 21-27, estava na Arena Corinthians, muito maneiro o jogo. A Neoquímica Arena foi show de bola, ambiente maneiro, o jogo funcionou muito bem. E eu acho, cara, que o Mahomes foi a estrela do jogo. Porém, ele foi ou não é? Ele estava sozinho ali, cara, tendo se esforçando, se matando, mas a saída do Worth logo de cara quebrou ele, tanto que o maior recebedor do jogo foi o Riley do Brown, mas assim, recebeu um passe muito curto, assim, foram passes muito curtos para ele, muita coisa curta. Ele teve, se você tirar o lance que de 49 jardas, que realmente foi um passe atrás, mas eu achei que ele, sabe aquela, você para teu carro ali na ladeira e quer sair de segunda? Para mim, essa foi o movimento do Hollywood Brown depois que ele fez o giro. Cara, ele devia ter feito... Era touchdown, cara. Aquilo ali era touchdown, mas não conseguiu, faz parte. O Hollywood Brown, tirando essa recepção de 49, ele ficou com 9 recepções para 50 jardas. É muito pouco, cara. Ele fez uma média de quase 6 jardas. Foi só slotzinho e coisa curta. Então, é isso, assim. Vai precisar trabalhar melhor esse jogo aéreo e vamos ver o que acontece. Porque também o jogo corrido não existiu. 41 jardas para Mahomes, para Pacheco e Hunt. Ou seja, só foi o Mahomes, né? Então ele foi grande estrela. O jogo do Herbert, eu acho que a defesa do Chiefs não forçou o suficiente essa defesa essa linha ofensiva do Chargers. Não digo que essa linha tá ótima, tudo isso, para mim ainda precisa ser testada mais, até porque assim, a linha ofensiva tava meio preguiçosa, cara. O Chris Jones, cara, naquele último lance, ele errou. Ele podia ter feito não precisava ter atacado ali. Se ele desse um passo para a esquerda, ao invés de tentar fazer o sec, cara, ele provavelmente atrapalharia muito mais o Herbert e ele não conseguiria a primeira descida. E aí sim, você colocaria o Chiefs no jogo.
Mas é isso. Foi uma escolha, errou. Eu achei ele no nível abaixo da defesa. Porque o Karlaftis foi bem e o Tranquil foi bem. Os dois foram bem. Mas o Chris Jones não foi bem, na minha opinião. E aí, cara, a linha também realmente com alto de um lado, piques do outro, conseguiu atender bem. E o grande destaque ofensivo, além do Herbert, foi o Quentin Johnston. Ele teve um drop ali na endzone, que isso aí, se não tivesse drop, não era o Quentin Johnston. Mas, sim, o time foi bem, entendeu? E eu acho que eles têm o Tyler Conklin, um cara que vai entrar nesses alvos aí, pode ser um cara interessante. E o Mario Hampton, cara, teve um jogo honesto, mas precisa entregar mais. 15 tentativas para 48 jardas e só 2 recepções para 13. Então, precisa entregar mais. Então, e vamos agora para os outros jogos do domingo, né? Vou tentar passar um pouquinho rápido, mas Buccaneers e Falcons. Cara, um jogo bom, mas assim, o Baker Mayfield foi importante em alguns momentos e o Michael Penix entregou, junto com o Bijan Robinson. O London fez um jogo bem abaixo da expectativa. E, claro, a gente tem o Ekbuka com 2 touchdowns, inclusive o touchdown da vitória, cara, que a gente até já falou sobre isso. É o primeiro, é o terceiro jogador que consegue, o Hulk consegue um touchdown da vitória nos últimos 2 minutos. E assim, faz tempo que não acontecia isso. Mas o Bucks teve uma defesa sólida e tal, e o time do Atlanta Falcons vai precisar melhorar as pressões. Porque, assim, por mais que o Baker Mayfield não tenha tido uma grande performance, também essa questão das pressões não chegaram nele. Bengals e Browns. Cara, o Garrett não tem... Cara, o Garrett é um Noé também, né? A gente falou do Mahomes do lado ofensivo, o Garrett é outro. Cara, precisa de mais apoio, cara. E, assim, o Flaco, assim, teve um jogo rápido, honesto, né? O Chase Brown também tentou muito, mas, assim, cara, foi um segundo tempo com 9 pontos só. Então, assim, cara, o Burrow não jogou bem, o Chase não foi encontrado em campo também, e é isso. Mas a defesa do Bengals segurou um ataque que também é anêmico. Mas vamos ver como vai acontecer. Dolphins 8, Colts 33. Cara, o front seven do Colts apavorou. E o Daniel Jones, cara, fez um trabalho muito honesto e soube utilizar dos momentos que o Jonathan Taylor correu bem com a bola. Não é correu bem. Não foi uma corrida espetacular. Fez 18 para 71. Então, não chegou nem a 4 jardas por tentativa. Mas tá honesto. Foi algo... foi algo interessante e é isso, né? Mas vamos lá, vamos continuar nessa toada. Cara, Raiders e Patriots. Cara, para mim o Raiders, o Geno Smith fez um jogo muito bom. O Giant não conseguiu desenvolver. O Drake May falhou em alguns momentos e assim, cara, realmente o Carroll trouxe aí aliás, o Carroll junto com o Liam Cohen foram os 2 únicos treinadores que estrearam com vitória. Então é um ponto interessante, né? E foi um 20-13, bem honesto, que a gente entende aquela questão que a gente fala de dignidade. O Raiders já mostrou dignidade. E eu acho que o Patriots tem que se preocupar, porque não está sendo muito maneiro, né? Cardinals e Saints. A defesa foi bem, apesar de ter uma limitação nesse ataque do Saints. Mas o Cardinals é um time que a gente tem que ficar de olho. Todo mundo fica desdenhando e tudo, mas é um time bem interessante com o Marvin Harris, Trey McBride. Eu acho que o Trey Benson vai ser o número 1 esse ano. Eu acho que ele vai acabar ganhando ali, ele ainda está ajudando o Connor, mas eu acho que em algum momento da temporada ele pode explodir e assumir de vez essa posição de número 1. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E assim, eu acho que o 20-13 foi bem honesto. Cara, agora um jogo que foi tiroteio total, 34-32 Steelers. A vitória era uma vitória que a gente estava prevendo, era algo que a gente esperava. Porém, não com esse sofrimento. Eu acho que foi um sofrimento demasiado para a equipe dos Steelers, e assim, mostra uma questão assim, o ataque do Jets está bem interessante. O Ensgand
trouxe elementos de criatividade que não tinha anteriormente. E, obviamente, o Rodgers ganhou, falou um monte, teve interceptação, mas, assim, 244 jardas, 4 touchdowns. O Garrett Wilson teve um bom jogo, também foi bastante acionado pelo Fields, né? E o jogo corrido, assim, o Caleb Johnson não jogou bem. E todo mundo estava hypando ele, tudo isso, mas o Jalen Warren foi mais consistente, então acho que vai ser difícil tomar essa vaga do Jalen Warren, né? Commanders e Giants, 21-6. Cara, desculpa, mas o Russell Wilson não tem condição de jogar na NFL. Esquece. Esquece o Russell Wilson. Ele não tem condições alguma de estar na NFL. Então, assim, precisa urgente dessa rever a situação. O jogo corrido de Washington, mais uma vez, espetacular. Uma média de 7 jardas por corrida. Todo mundo performou bem. Assim, o Eckler e o Cross-K Merritt tiveram um bom desempenho. O próprio Daniels correu 11 vezes com a bola. A defesa sofreu do Giants, mas ela foi firme aí, segurou, ela manteve o time no jogo, cara. Porque, assim, teve um touchdown no início, um touchdown no segundo quarto, 14-3. Depois teve mais um field goal e ela lá, lutando. Só foi tomar um touchdown no final, cara, que também já estava exausta. Então, assim, o Kerek foi muito bem, o Javon Holland foi muito bem, o Kayvon Thibodeau conseguiu também o saque, meio saque junto com o Abdul Carter. Então, como eu falei, você pode trazer, deixar ele jogando fora e deixar o Brian Burns aqui por dentro, que também conseguiu 2 sacks. Sim, cara. Até para você rodar, você roda esses caras. Você não precisa deixar o cara todo snap. Então você pode fazer uma sequência de 3 snaps com Burns e McFadden, Burns e Thibodeau, 3 com Abdul e Thibodeau. E é isso. Mas, cara, foi uma defesa honesta e conseguiu entregar, mas o Russell Wilson não dá. Eu acho que o Dart vai assumir já essa posição. Jaguars 26, Panthers 10. Teve parada, tudo, mas o Liam Cohen fez um bom trabalho. Vamos mover o jogo corrido, cara. Eu acho que a gente teve essa promoção do jogo corrido, o time foi ali, insistiu, conseguiu implementar um jogo corrido, ainda não é um jogo espetacular. O jogo do Lawrence foi um jogo razoável para baixo, menos de 200 jardas, um TD, uma interceptação que a gente pode até contestar, mas tá de boa, né? Foi um passe no Lawrence, né? Pro Hunter. E a gente tem que falar do Jaycee Horn. Cara, que marcação que ele implementou contra o Brian Thomas. Mas, assim, faz parte. Você tem um cara muito bom marcando um wide receiver também que agora chama atenção e a galera tá preocupada com ele. Então, o Thomas vai ter que se adaptar e criar. O Bryce Young teve um jogo ruim, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. O jogo fora de casa, vai ter um jogo em casa agora. Vamos ver como vai ser esse confronto. Broncos 20, Titans 12. Cara, Bo Nix, jogo fraco, né? Um jogo que precisa ser repensado, tudo isso. Mas o Titans, cara, sofreu 6 sacks o Ward, talvez ele vai ter que pensar em como se livrar mais rápido da bola, tudo isso, mas talvez essa falta de recebedores pode atrapalhar ele. E assim, é uma questão, vamos ver se ele vai ser desenvolvido. Ele pode ser, daqui a 6, 7 jogos, começar a entender a NFL, saber que tem que acelerar, tudo isso. Então vamos ver como é que vai ser. 49ers 17, Seahawks 13. Cara, McCaffrey, Smith, Nigba. Cara, na boa, McCaffrey 31 toques na bola, uma coisa impressionante. Não fluiu, não teve grande jardagem? Não, mas tá toda hora lá pegando a bola, tá toda hora participativo. Ele vem para ser até no Fantasy, pode ser provavelmente um número top 5 do Fantasy em pontuação. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda mais porque o 49ers tá perdendo o Kiro, vai estar sem recebedor, vamos ver. E o Seahawks teve uma marcação boa, mas precisa entregar um pouquinho mais, já conseguir sacar, vamos ver como é que vai ser esse andamento. E perder esse jogo em casa é ruim, que a gente falou o tempo todo que para ele classificar, talvez ele precisasse fazer pelo menos o 3-3
os 3 jogos em casa, o dever de casa ele tinha que fazer. Por quê? Porque vai enfrentar divisões mais fáceis. Mas já não conseguiu aqui. Packers 27, Lions 13. Cara, o Hafley, como eu falei, trouxe elementos interessantíssimos para essa defesa. Montou uma defesa muito dinâmica que acabou com o jogo corrido do Lions. E com isso acabou com o jogo aéreo, porque você teve que forçar muitas bolas. O Goff foi para 39 passes, não conseguiu jogar big plays, e isso foi muito, muito bom para a equipe do Packers, que administrou o jogo, e o Jacobs é a mola propulsora desse ataque, conseguiu 66 jardas, vai estar sempre tocando 15, 20 vezes na bola, é isso. Se não for isso, vai perder. Até porque, assim, se deixar o Love passar 30, 35 vezes a bola, é derrota. Entendeu? Então, isso é um cuidado, tem que tomar bastante cuidado. O LaFleur tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, deixou o Love, passou 22, tá ótimo, é igual o Hurts. Expõe pouco, vai lá. Rams 14, Texans 9. Cara, as defesas sobrepujaram aqui. O Murphy foi muito bem. Verse, cara, jogou demais. O Kakua abriu a cabeça, voltou, fez 130 jardas, e é isso. O Stafford é aquele joguinho honesto, curto, ele não vai se expor. E é isso que ele precisa e fez muito bem. 14-9, entregou o resultado, vitória e vamos embora. Bills e Ravens, que jogo espetacular. Cara, couro comeu, o Bills mostrou, Josh Allen mostrou que veio, mostrou aquela pressão. E, cara, assim, eu acho que o Lamar fez um jogo espetacular também, mas, assim, cara, não dá para comparar com o jogo do Josh Allen. O Josh Allen produziu 394 jardas aéreas e mais 30 jardas terrestres com 2 touchdowns. Então, assim, cara, ele conseguiu distribuir a bola para 5 jogadores 4 vezes, e esses 4 conseguiram pelo menos 45 jardas, o que mostra um volume interessantíssimo. Vamos ver se isso vai ser mantido. E, ao mesmo tempo, o jogo aéreo do Baltimore Ravens não existiu, cara. 14 recepções só, 19 tentativas, foi um volume baixo? Foi. Talvez porque já tinha conseguido implementar esse jogo corrido forte, né, no início. E aí, cara, o Zay Flowers foi o único que recebeu mais de 3 bolas. Todo o resto recebeu 2 ou 1, inclusive o Hopkins. Então isso é um problema que tem que ser trabalhado aí, tem que ser pensado pelo Todd Monken. Vamos ver se ele vai dar a solução. Né? E, para finalizar, uma virada que é assim, eu vou fazer um comparativo com o Atlético Nacional. Cara, o Vikings fez um jogo muito bom por não se distanciar do que acredita. Continuou tentando fazer o plano de jogo do Cock. O Kevin O'Connell não se distanciou. Jogou da mesma forma até o final e teve o mérito de vencer. Mas se ele começa a inventar, provavelmente perderia o jogo. E eu acho que o Jordan Mason vai ser o número 1, ou seja, vai ser o número 1 no lugar do Aaron Jones, cara. Eu acho isso interessantíssimo. Ele teve mais volume, ele é um cara que teve boas leituras, e assim, cara, eu acho que é um jogo que foi uma derrota dura pro Ben Johnson e pro Caleb Williams, mas faz parte do aprendizado, eu acho que isso é importante para eles, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Então, galera, foi mais ou menos isso. Assim, vou dar umas dicas de fantasy. Fanning, tight end do Cleveland Browns, é um nome interessante. Cara, Quentin Johnston é um nome interessante também, porque eu acho que ele vai ser envolvido nesse jogo aéreo do Chargers. Além dele, você tem o Keenan Allen, né? Então, assim, são caras bem interessantes para você pegar, que pode estar ali sendo meio que o Keishon Butter também, outro cara bem interessante. Deixa eu lembrar mais alguém aqui que pode vir aí. João Johnson, tight end do New Orleans Saints. Cara, vai ter volume, ele vai ter 10 tackles por jogo, porque o Rattler não vai fazer muito passe pelo meio.
Cara, outro cara interessante é o Calvin Austin III, do Pittsburgh. Ele teve aí, ele vai ser um cara para esticar campo, um cara que pode ter um volume muito grande de jardas. Vamos ver o que vai acontecer. Então, são caras para você aproveitar. Hunter Henry, com muitos alvos também, é outro talento que vai ter muito volume. Harold Fanning Jr., importante. Dylan Sampson também. Cara, Dylan Sampson, ele recebeu 8 bolas. Ele teve um desempenho muito interessante recebendo os passes. Então, cara, é basicamente isso. Se você gostou, deixa seu like, joga a bola, beijo no sininho. Lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.